Todo governo no mundo tem um governo secreto por trás que comanda o espetáculo. Você acha que o presidente e o primeiro-ministro, você acha que eles estão no comando? São marionetes. 100% marionetes. Eles controlam exércitos, nações, governos, todo o dinheiro do mundo, todas as famílias mais ricas do mundo, Rothschilds e Rockefellers. E posso já te dizer uma coisa, que qualquer um que de alguma forma fez dinheiro em um período de tempo muito curto, tem que fazer parte disso. Tá? E você acha que Mark Zuckerberg é dono do Facebook? Ele é um fantoche. O Facebook foi criado para manipulação deles. A mesma coisa com o YouTube, a mesma coisa com o WhatsApp, Instagram, e Netflix e tudo mais. Como a Netflix ficou tão grande em 2 anos? Somente com o poder da infinita e interminável riqueza do mundo. E é muito mais do que isso. A Primeira Guerra Mundial foi planejada por eles. A Segunda Guerra Mundial planejada por eles. O Federal Reserve, que as pessoas pensam que pertence ao governo americano. Nem sequer pertence ao governo. É uma organização privada. NASA, CIA, o assassinato de JFK, que foi o primeiro a falar sobre isso, levou uma bala na cabeça. E você acha que é diferente em Israel? Você sabe que Israel foi construído pelos maçons, a propósito pelos sionistas. Não há nada aqui kosher. Quem aprovou a declaração de Israel? As Nações Unidas, é claro. Uma organização de paz e unidade, e nós amamos todos. É uma organização terrorista construída pela nova ordem mundial. E eles aprovaram a declaração de Eretz Israel. Todos os fundadores do país de Israel são maçons. A inversão de valores. Como é que a elite está redefinindo o certo e o errado? Sem perder tempo, tá? Bora direto ao ponto. Vocês já perceberam como o mundo parece estar virando de cabeça para baixo? Aquilo que até pouco tempo atrás era considerado certo, justo, moral, agora é tratado como errado, intolerante, até criminoso. E o que antes parecia errado, feio ou até perigoso, agora é o quê? Exaltado, celebrado, corajoso, imposto como norma. Isso não é um acaso, tá? Não é efeito do tempo, nem fruto do livre debate, não. Tem alguém por trás disso. E não é a massa popular, não, tá? Mas uma elite poderosa que está manipulando as rédeas da moralidade para seus próprios fins. Bora entender o que está acontecendo, tá? Porque essa tal inversão de valores não é algo que aconteceu do dia para a noite, não. É um processo longo, gradual, planejado, simples, com camadas sutis que vão desconstruindo a base cultural, moral e ética das sociedades. É engenharia social aplicada para redefinir o que é certo e o que é errado. E isso é feito com estratégias precisas, para que a população nem perceba que está sendo manipulada. Primeiro, a elite usa a relativização. Lembra quando você era criança e te ensinavam que existem regras claras? Que existem coisas certas e erradas? Pois é. Agora o discurso é que tudo é relativo. Que não existe certo ou errado, só opiniões diferentes. E sem enrolação, vamos direto ao ponto, não é mesmo? Porque é assim que a gente gosta. A nova ordem mundial e o reset econômico global. Estamos sendo preparados para uma nova era? O que vocês acham? Amigo, você já sentiu que as coisas estão mudando rápido demais? Que existe uma mão invisível puxando as cordas por trás dos governos, bancos e grandes corporações? Pois é. Hoje vamos falar sobre um dos temas mais comentados e temidos das últimas décadas. A nova ordem mundial e o reset econômico global. Gente, pode ser a chave de entrada para essa nova realidade que está desenhando diante de nossos olhos esse novo modelo. Então, se ajeita aí. Prepara sua mente e fica aqui comigo até o final, porque eu vou te contar agora. Pode mudar completamente a forma como você enxerga o mundo. A expressão nova ordem mundial não é nova, tá? Mas ganhou força principalmente após grandes crises globais. Muitos acreditam que trata-se de um plano coordenado por elites globais, incluindo bancos centrais, instituições como o Fórum Econômico Mundial, o FMI e até famílias bilionárias como quem? Os Rothschild e Rockefeller. Para quê? Para estabelecer um governo único, com controle total sobre a economia, a informação e principalmente sobre você. Essa ordem mundial, gente, seria baseada em princípios de vigilância extrema, tá? Moeda digital controlada, identidade digital global, crédito social e, claro, em uma população mais obediente, moldada por crises e o quê? Medos planejados. E, por favor, não caia nas agendas do medo. Sempre que vocês encontrarem um vídeo de alguém colocando terror, apocalipse, aí o mundo vai acabar, não assista, tá? Tem alguém lucrando com isso, tá bom? Só tenha medo de uma coisa na sua vida. Pega isso, de forma bem séria, da ignorância. O que está por trás dessa questão do bolsonarismo é uma internacional do fascismo.
Tá? O bolsonarismo a essa altura é a expressão nacional de como opera essa internacional do fascismo. A gente preparou essa arte com vocês, que tem diferentes dimensões. A gente vai começar com empresários, porque eu acho que é importante que vocês, de alguma forma, tenham contato com os rostos e nomes. É óbvio que isso aqui é meramente ilustrativo, né? Não dá para colocar em um programa centenas, milhares de nomes que estão envolvidos com isso, mas tem figuras como Elon Musk, como Peter Thiel, Sheldon e Miriam Adelson, a Chairman Moscovitz, o Lourenço e o Frank Fertitta, o Craig Estey e a Patrícia Estey. Veja que curioso quais são as áreas de atuação dessas pessoas. Invariavelmente, isso aqui tem como base, gente, vamos para o próximo slide que eu continuo a análise. Tem como base os maiores doadores da campanha do Trump. Então veja que curioso que são invariavelmente gente que mexe com aposta, com finanças, com tecnologia. A gente recebeu aqui o Felipe Neto e ele disse para essa gente, para a internacional do fascismo, ele estava se referindo ao Elon Musk de forma mais nominal, mas para essas pessoas interessa um ambiente de internet e societário para todos os efeitos, altamente desregulamentado, porque eles operam com base nesse tipo de coisa. Eles lidam com apostas, eles lidam com finanças, eles lidam com esse tipo de coisa que, se você começa a ter regulamentação, se você começa a ter pensamento crítico e você começa a ter emancipação popular, eles naturalmente perdem força. As pessoas começam a se questionar, você cria regulamentação e institutos que são capazes de colocar algum tipo de freio considerando a forma como essas pessoas aqui atuam. Vamos para o próximo. Esses são os empresários. Eu achei importante que vocês tivessem contato com os rostos dessas pessoas, tá bom? Políticos. Quem que são os políticos mais proeminentes dessa internacional do fascismo hoje em dia? Bolsonaro no Brasil, Trump, que pode voltar à presidência dos Estados Unidos, Milei, que está na presidência da Argentina, Meloni, que está no comando da Itália, Orbán na Hungria e Modi agora na Índia também. Vamos para o próximo, mais figuras políticas. A gente tem o Cast no Chile, que é uma pessoa que oferece um risco ao Boric, pode ser que ele também assuma o controle no Chile. Wilders na Holanda, Le Pen, que nunca ganhou, mas fez 40% na França, é um número bastante significativo. O André Ventura, que é aquela figura de extrema-direita em Portugal, que diz que o Lula não entraria em Portugal se o Chega vencesse em Portugal, e o Abascal, que é a liderança do Vox na Espanha. Essas são as figuras políticas. Vamos para o próximo, gente. A gente tem os ideólogos e isso é muito importante prestar atenção, tá? Eu sei que muita gente discorda que o Carlos Bolsonaro ele é um mero operador de rede social. Eu não vejo dessa maneira. Eu vejo o Carlos Bolsonaro de fato como um ideólogo do bolsonarismo, que é essa frente da internacional fascista no Brasil. Steve Bannon dos Estados Unidos, Olavo de Carvalho, o Dugin e o Silas Malafaia, que a meu ver também opera como um ideólogo a essa altura. O ato de ontem demonstra em alguma medida que as capacidades regenerativas do bolsonarismo estão se encerrando. Isso significa que o bolsonarismo morreu? Não, nem de longe. Significa que a extrema-direita está perdendo força? Também não, nem de longe. O que significa, então? Significa que a forma como o bolsonarismo está organizado, muito provavelmente vai se radicalizar e vai ter como principal ponto de apoio cada vez mais o dogma religioso. O que é pior? O wokeismo de esquerda ou um reacionarismo fundamentalista religioso de direita? Eu não sei por que você precisa se colocar essa questão, né? Por quê? Por que tem que ser um outro, né? Olha, eu acho que os dois são péssimos, os dois se merecem um ao outro e os dois estão relacionados no sistema de causa e efeito, como se fala em filosofia. O wokeismo de esquerda é bastante miserável, ele é destrutivo da vida cultural, como ele está destruindo, seja universidade, seja escola, formação de professores, constituição de livros, casas editoriais, produções audiovisuais, né?
livros, política. Ele é altamente destrutivo. As universidades estão destruindo bonito, criando bandos intolerantes, violentos, certo? Então ele é o fim da picada. E no final das contas ele é mais um grupo querendo garantir o seu espaço no mercado e destruir concorrentes, né? O reacionarismo e o fundamentalismo religioso também é o fim da picada. Esse a gente conhece um pouco melhor, porque histórias de violência religiosa atravessam a nossa história, né? Então é um pouco mais fácil de identificar, entende? Os seus danos. Mas o fundamentalismo, o racionalismo religioso também constitui grupos que são extremamente fechados, muito sofrimento subjetivo, constitui intolerância com relação a outros hábitos e costumes, uma tendência a ser reativo a qualquer forma de pensamento que não tem um teor mágico, como todo fundamentalismo religioso tem um certo teor mágico, entendeu? Eu acho que uma diferença entre os dois é que o wokeismo de esquerda ele é mais novo. E como ele está encarnado naquilo que normalmente se consideraria inteligência pública, então ele engana, ele fica parecendo que é crítico, ele fica parecendo que na realidade são pessoas mais avançadas que o têm, enquanto os reacionários e fundamentalistas religiosos seriam mais atrasados. Mas eu acho que não é um problema. Você não precisa nem ser woke de esquerda, nem fundamentalista religioso. Não adianta e não há como negar. O movimento Nova Era tenta absorver todas as religiões, culturas, governos, com o intuito de unificar todos estes sistemas em apenas um só: cultural, econômico e espiritual. As filosofias luciferianas, que são o cerne da New Age, estão a cada dia mais ganhando espaço, destaque e respeito na mídia e em nossa sociedade. Para que a nova era consiga seu ápice, seus secazes precisam primeiro contaminar as pessoas, fazendo Deus e seus preceitos serem esquecidos por elas, coisa que de certa forma já ocorreu. I'm so sorry for all the sadness I've caused you. I'm so sorry.
are a liar.